Não comece a ler pro seu filho antes de ouvir as 3 coisas que eu tenho pra te dizer nesse vídeo aqui. Sério, isso vai ajudar muito o seu início. Olá, eu sou a Bel e esse é o Conta Outra. Aqui a gente conversa sobre literatura infantil. Bom, se você tá chegando aqui agora, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui, certo? Bom, você já sabe que a literatura infantil é muito importante para o desenvolvimento das crianças, certo? E você está agora então prontinho para começar a ler para o seu filho. Você já deve ter comprado alguns livros que eu indiquei aqui para começar a ler para o seu filho, ou se ainda não comprou, não se preocupa, vou deixar aqui embaixo na caixinha de informações o meu guia para escolher livros infantis do jeito certo. E agora que você já está aí com os livros em mãos, prontinho para pegar o seu filho no colo e ler uma história para ele, eu tenho 3 coisas para te contar. Essas 3 coisas são mais relacionadas às crianças bem pequenas, tá? De até uns 3, 4 anos. As crianças maiores, que já estão escolarizadas, que já sabem como que funciona essa rotina, que já vão, né, provavelmente na escola, espero, ter o hábito de ouvir histórias, elas provavelmente não vão passar por essas etapas. Mas crianças que ainda não estão acostumadas com isso, acostumadas com essa situação social de ouvir histórias, elas provavelmente vão ter algumas dificuldades no início. Então esse vídeo é uma preparação para você. Primeira coisa que você precisa saber antes de começar a ler para o seu filho é que ele não vai ficar paradinho, sentadinho do seu lado ou no seu colo o tempo inteiro para ouvir a história até o final. É muito possível, depende da criança, obviamente, mas é muito possível que ele levante e saia e comece a mexer em alguma coisa e, sei lá, queira virar estrelinha no chão ou qualquer coisa do tipo. Que ele esteja em movimento enquanto você está lendo a história. E tá tudo bem mesmo. Se a criança está te ouvindo, a não ser, claro, que ela tenha saído do lugar onde você está e não consiga te ouvir, aí é outro esquema. Mas se ela tá no mesmo ambiente, ela consegue te ouvir, mesmo que ela não tá te olhando, não tem problema, você pode continuar lendo porque ela tá te ouvindo. E como que eu sei que ela tá prestando atenção? Bom, vamos pensar aí você. Na situação, você está aí trabalhando no seu local de trabalho, mexendo no computador, escrevendo e-mails, talvez até com um fone de ouvido, estou falando bem a minha situação de trabalho. E na sala ao lado, tem 2 pessoas falando assim bem baixinho, porque estão falando de alguma coisa que não é para todo mundo ouvir. E você com certeza conseguiu entender tudo que elas estavam falando, não conseguiu? Claro que sim. Quando a gente está interessado, a gente está focado ali, a gente pode até estar fazendo outras coisas, até estar ouvindo outras coisas, mas a gente consegue colocar a atenção da nossa audição lá naquilo que nos gera interesse. E com as crianças também já é assim, elas vão ouvindo. Obviamente o aproveitamento da leitura, né, é muito diferente do que de uma criança que está parada lendo, olhando todas as imagens do livro, toda a ilustração, apresentação e tudo. Mas isso é um processo. A gente está começando aí na formação de um leitor, então a gente vai com calma porque é um processo, isso vai acontecendo aos poucos. A segunda coisa que você precisa saber é que você não vai conseguir terminar a história sempre, e também está tudo bem. Acontece, às vezes a criança não está tão interessada assim, ou a gente tem alguma interrupção, sei lá, alguma coisa aleatória acontece e tem que terminar no meio, ou a criança realmente não está muito interessada e aí dá briga, e aí nesse caso eu acho melhor realmente deixar para um outro momento em que as coisas estejam mais tranquilas para que a leitura seja um momento gostoso e não um momento de obrigação, sabe? Mas pode acontecer também, como já aconteceu comigo, de você escolher um livro que é muito longo e a atenção da criança não fica focada por tanto tempo. Ela vai começar a ficar inquieta, ela vai começar a se dispersar porque ela ainda não está preparada para ficar tanto tempo focada em uma atividade. Isso inclusive já aconteceu comigo em sala de aula e mais de uma vez, algumas vezes por má escolha do livro mesmo, por escolher livros que eram muito longos pro tempo que eu tinha, e outras vezes por uma má administração do tempo. Nesse caso, falando ali em sala de aula, onde a história, né, o livro fazia parte do meu planejamento, então tinha que ter todas as etapas. Não era em casa, com tempo livre, nem nada. Já aconteceu de eu pegar um livro e lá nas primeiras páginas e contando a história, não esse no caso, mas ele serve para ilustrar, né? Lia a história e aí começava a chamar a atenção das crianças. Ah, e o que tem
na banheira além da baleia? O que tem na banheira? A baleia. Só a baleia? O que mais? Ah, tem um patinho. Ah, tem bolhas. Ah, e como é que essas bolhas foram feitas? Ah, deve ser com esse shampoo. E assim, fica, né, bastante tempo numa página, o que é muito bom, que pode acontecer em vários momentos, mas dependendo do livro, se a gente faz isso por muito tempo nas primeiras páginas, o relógio vai correndo e as crianças vão se cansando. E se isso acontecer, e você perceber que não vai mais ter tempo para terminar a história lendo ela toda, lendo o texto inteiro, principalmente, né, se for uma história com texto maior, você pode só contar algumas páginas, não precisa ler. Assim, ó, a baleia e a tartaruga estão na banheira. E agora quem é que chegou? Ai, foi o castor. E aí ele entrou na água também. E depois, o que será que vai acontecer? Olha, o flamingo entrou. Nossa, mas tá enchendo demais essa banheira, né? E assim, sabe, dar uma acelerada para depois finalizar a história e assim conseguir pelo menos chegar até o fim da história. Isso pode ser bem importante quando vocês forem conhecer histórias novas, sabe? Talvez a criança não tenha tanta paciência de acompanhar a leitura até o final, então fazer algumas vezes essa leitura mais dinâmica, olhando as ilustrações, pode ser bastante útil e fique tranquilo. Não se preocupa, você vai ter muito tempo para ler os livros e para ler eles inteiros até provavelmente enjoar. E agora a terceira coisa que você precisa saber é que no início, quando a gente está querendo encantar as crianças com esse mundo dos livros, o mundo da literatura, o mais importante não é o conteúdo das histórias. Não é que você termine uma história e pergunte de quem é que estava nessa história, o que aconteceu. Não, isso não é o mais importante. O mais importante é que esse seja um momento gostoso, que seja um momento especial e que a criança consiga criar memórias muito boas em relação ao livro e também em relação a você, né? Que seja um momento especial para você também. Mas especialmente que ela crie um bom relacionamento com os livros, porque assim a chance dela continuar amiga dos livros pro resto da vida é muito maior. E esse é um dos maiores presentes que você pode dar para o seu filho. Bom, e além de um bom relacionamento com os livros, que sempre vão ser fonte de conhecimento para a nossa vida, a leitura também tem muitos outros benefícios, como você pode ver neste vídeo que vai ficar em algum lado aqui, onde eu falo sobre um dos outros grandes benefícios que a leitura traz para a nossa vida. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Curte e compartilha. Boas leituras e boas histórias. Tchau!